Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero falar sobre uma reportagem aqui, uma matéria, que quem publicou foi o GE, né, o site do Globo Esporte, sobre as promessas do Textor não cumpridas. Vou falar sobre isso aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque a gente vai falar sobre isso também, né? Vou dar minha opinião aqui e quero já pedir a vocês também que deixem aí o comentário de vocês para a gente trocar uma ideia aqui sobre isso. Vamos lá. Vou ler aqui o texto, gostaria que vocês prestassem atenção sobre as promessas não cumpridas do Textor nesse primeiro ano de SAF. Bom, vamos lá. O Textor disse o seguinte: espero que o Botafogo atue em parceria com outros clubes da mesma prateleira. Isso nunca aconteceu antes. Nenhum clube deve ser apenas um satélite para o outro. Todo clube é importante para a sua torcida, para o seu país. Por que eu faria isso? Não tem lógica. E aí ele continua. Quando falamos de colaboração, isso dá mais oportunidades. Usar essa identidade global para mapear e atrair talentos. Essa é uma grande oportunidade para o Botafogo. E nessa equação, você tem que dar e receber em proporções iguais. Aí a gente vê que foi a primeira que ele não cumpriu, né? De todas que eu vou ler aqui, essa é a primeira. Porque não é o que ele está colocando em prática. Porque a gente viu essa negociação do Jefinho, né? Onde ele retira um dos principais, não vou dizer o principal, um dos principais jogadores, um dos mais talentosos jogadores do nosso, né, do time, do elenco, e manda pro Lyon, né, um clube que faz parte do mesmo grupo, né, ele é dono, né, do grupo da Eagle Holding, e o Lyon faz parte, e ele falou aqui, né, repetindo, nenhum clube deve ser apenas um satélite para o outro, todo clube é importante para a sua torcida, para o seu país. Por que eu faria isso? Não tem lógica. Então, quando ele manda o Jefinho para o Lyon, ele já mostra, né, que ele não cumpriu o que ele disse. Por quê? Se ele pega um jogador, o melhor jogador do time, e manda para outro time do mesmo grupo, e não repõe, não coloca um jogador no lugar, então, meu amigo, ele está prejudicando um time para beneficiar outro. Por que não é enviado representantes do Botafogo lá para o Lyon, para a base do Lyon, para olhar os talentos deles, né? Os jovens jogadores, para tentar trazer para o Botafogo, né? Para mostrar futebol aqui no Botafogo. Isso não tem lógica, cara. Então, com essa atitude, ele usou Botafogo como ponte para beneficiar o outro clube dele. Ah, mas ele vendeu, o Botafogo lucrou com isso. Cara, eu lembro que nessa negociação, quando o Botafogo emitiu uma nota falando, né, que o Jefinho tinha ido para o Lyon, eu lembro, e eu não vou me esquecer o que estava escrito. O Botafogo disse o seguinte, que o Jefinho foi negociado em definitivo para o Lyon, né? Foi feita uma transferência em definitivo. O Botafogo em nenhum momento falou valores. Em nenhum momento o Botafogo falou que o Jefinho foi vendido por 55 milhões de reais, né? Que é o valor, né, dos direitos econômicos dele. Só falou que ele foi negociado em definitivo. Que é o que está mais causando revolta na torcida, é essa falta de reposição do Jefinho, né? E aí o GE fala sobre isso. O jornalista do GE, ele fala o seguinte, o Sérgio Santana. O Botafogo, por exemplo, perdeu o Jefinho para o Lyon,
clube que faz parte da Eagle Holding, em uma negociação marcada por uma negociação falha entre as partes. O clube carioca até recebeu jogadores vindo de outros times do Textor, mas todos para a base ou sub-23, ainda nenhum para o profissional de forma efetiva. E aí o Tairo, né, ele numa coletiva, o Tairo disse o seguinte: nosso pensamento é sempre de melhorar o elenco. Essa questão do multiclubes vem também para isso, para otimizar o nosso elenco como um todo e não só tratar jogador como peça de negócio, disse o diretor-geral Tairo Arruda. E não é exatamente o que eles estão fazendo? Se eles fizessem o inverso, trouxessem jogador do Lyon para cá, jogador que pudesse ser importante para o time, né? Ou até mesmo se eles repusessem essa saída do Jefinho, trouxessem um jogador para ser titular, a gente nem estaria reclamando tanto. Um comentário aqui, Ronaldo Taiver, boa noite, eu acho que ele enrolou mais do que falou. Algo objetivo para a torcida, certo? Ronaldo, são muitas falácias, cara. Boa noite. Muitas falácias. Falou muitas coisas, né, cara, que a gente hoje cobra, frases que ele mesmo falou, e não cumpriu, né? Ele falou naquela live no Fogão Net, todos viram, que ele só estava esperando a janela europeia fechar para ir em busca dos reforços. Ele deu lá todos os argumentos possíveis, né? Que o Botafogo não podia competir quando tinha clubes europeus envolvidos e por isso ele estava aguardando fechar a janela europeia para que ele pudesse ir forte no mercado e trazer jogadores e se fosse preciso investir grana, ele iria investir, né? Ele falou isso em janeiro, a janela europeia fechava no final de janeiro. Cara, isso já tem 48 dias. E quando ele faz essa promessa, o Botafogo já tinha problema com penhoras. Ele já sabia dos problemas que o Botafogo estava enfrentando. O Botafogo já estava passando por essas turbulências de penhoras, de fluxo de caixa, e mesmo assim, ele falou isso, ele veio a público e falou. Vamos lá. Pagamento de dívidas. A matéria diz aqui: as dívidas do clube social são um grande passivo que dificultam a gestão há bastante tempo. Quando comprou 90% da SAF, o empresário americano afirmou ser viável fazer o negócio funcionar. E aí, o Sérgio Santana, na matéria do GE, ele coloca aqui uma fala do texto, uma promessa do texto. O texto disse o seguinte: um clube como o Botafogo, com milhões de torcedores, dá muitas oportunidades. Onde há esse tipo de paixão, há chance para crescimento. E não há uma dívida muito alta para um modelo de negócio, para o modelo de negócios global. É uma dívida imensa para um clube daqui. Mas o governo fez uma grande lei que deixou essa quantia possível de se pagar. Fizeram um grande trabalho para preparar o terreno. O governo não faz isso por nós lá nos Estados Unidos. Isso foi palavra do Textor. E aí o jornalista do GE bota aqui não cumprido e diz aqui o seguinte: a lei elogiada por Textor à época, né, que ele falou isso, é a lei da SAF.
atualmente criticada pelo Textor por não dar segurança financeira ao Botafogo. O clube segue sofrendo financeiramente e a parte social entrou com um pedido de recuperação judicial que também vai ajudar a parte comandada por Textor na questão do controle dos débitos. E aí? Textor fala ali, né, abertamente sobre a dívida do Botafogo, que é plenamente possível de se pagar. Ele elogia a lei da SAF, né, falando que é uma ótima lei. E depois diz que é uma lei furada, que é uma lei que dá margem, né, para várias interpretações da justiça. E ele critica ferrenhamente a lei da SAF, coisa que antes ele tinha elogiado, né, falando que a dívida do Botafogo dava para pagar facilmente. E aí eu vou falar sobre uma outra questão, mais uma promessa do Textor que ele não cumpriu. A matéria do GE diz o seguinte: em entrevista ao jornal O Globo, Textor falou sobre a estruturação do clube e contratação de um CEO. Aí o Textor diz: haverá também uma figura incrível, um homem muito fantástico, um dos maiores diretores executivos da história do futebol mundial, vai se juntar ao Botafogo em breve. Palavras do Textor. Aí o jornalista do GE bota não cumprido, a gente sabe por quê, né? Outro assunto que eu venho falando sempre aqui no canal, uma promessa que o Textor não cumpriu, foi de um CEO. O Botafogo está desorganizado, porque não tem um cara de frente, né? O Textor não está aqui, ele só fala através de celular, por mensagem, para o Tário Arruda, para o Mazuco, né? Ele dá as ordens e o Tário Arruda obedece. O Tário Arruda é porta-voz, né, da SAF. O Tário Arruda só fala aquilo que é designado a ele falar. Então não é aquele cara, né, aquele CEO, aquele cara que vai comandar o futebol do Botafogo, vai tomar as decisões, que vai ter carta branca para isso, que não vai ficar precisando sempre pedir opinião do Textor. É um cara que vai ter capacidade, um cara experiente que conhece de futebol brasileiro e vai comandar o clube, né, cara? E vai fazer a casa, vai botar a casa em ordem e vai fazer o carro andar. Não tem esse cara, é por isso que a gente vê hoje o Botafogo uma bagunça, né? Não tem hierarquia. E aí fica o Tário de um lado falando que o Textor manda ele falar, aí vem o Mazuco falando, o Textor manda ele falar. E aí o jornalista do GE, mais uma vez, fala sobre isso, né? Não cumprido. Esta figura ainda não chegou. O clube está em negociações com o CEO, mas o nome ainda não foi fechado. O processo de escolha está nas mãos do americano há quase um mês, com 3 finalistas definidos. E aí é uma promessa que já tem bastante tempo de um CEO, né? E nem se fala mais disso. Não se fala mais disso. Sabe-se lá quando que vai vir um CEO, sabe-se lá se vai vir um CEO, né? De maneira que o Textor continue comandando o Botafogo, né? De outro país, só ligando para o Mazuco, só ligando para o Tário, né? Dando as diretrizes para eles, falando para eles o que eles têm que fazer. E o Textor comanda de perto, né? Os outros clubes dele, como o Lyon, né? Que ele acabou de comprar, como o Crystal Palace. Afinal, ele tem que dar atenção para os clubes da Eagle Road, né? Enquanto isso, o Botafogo está aqui largado nas mãos de pessoas que estão de frente e que visivelmente não têm capacidade, não têm competência para organizar, né? Para fazer o clube caminhar da maneira que deve. Vamos lá. Uma outra questão importante. Mais uma situação aqui que o... Caramba, rapaz, tá um calor aqui, pessoal. Tô suando, mas vamos lá. Mais uma situação que o GE trouxe de uma promessa não cumprida do Textor, que é o seguinte.
investimento top 6 em 2023. O Textor veio num canal do YouTube Gigante Glorioso no dia 4 de janeiro de 2023 e o próprio Textor disse, palavras do Textor, nosso nível de investimento será top 6 novamente este ano. Vamos nos fortalecer com atletas mais jovens e vamos melhorar. Obviamente, não cumprido. E o jornalista do GE, ele fala o seguinte, o Botafogo está tímido no mercado em 2023, diferentemente do ano passado, o clube mal investiu em contratações nessa temporada. Os reforços foram Marlon Freitas, Segovia, os dois a custo zero, e Carlos Alberto e Leonel de Plácido. O de Plácido, obviamente, era o lateral direito, mas das últimas opções que foram apresentadas pelo scout, e aí o Botafogo escolheu aquele que era a custo zero, que não precisava envolver dinheiro na negociação, uma das últimas opções, apresentadas pelo scout, foi escolhida pelo Botafogo de Plácido, que é um lateral que a gente espera que resolva os problemas da lateral direita, Esperamos que ele realmente seja um jogador importante para o time, que seja um lateral que a gente se espera, que ele salve nessa lateral direita que foi afundada pelos dois laterais que a gente tem até o momento, que é o Daniel Borges, que a gente já sabe, cara, o nível de jogador, se é que pode se chamar de jogador, o Daniel Borges, e o Rafael, que caiu muito de produção e não pode ser o titular, Então, esperamos que o de Plácido seja esse cara que vai salvar aí essa lateral direita, cara. Marlon Freitas é um jogador importante para ter no elenco, longe de ser titular. Carlos Alberto ainda é uma aposta, muito longe de ser titular, ainda tem que provar muita coisa. E o Segovia, que para mim foi a contratação mais importante nessa temporada, que é um jogador um dos poucos jogadores que foram contratados que podem substituir, pelo menos no nível próximo ao que é o titular, e isso claramente nos faz entender que não é investimento top 6, Tá muito longe disso.